Com grande alegria e satisfação que nós estamos aqui para mais uma vez poder compartilhar da palavra de Deus e talvez ser confrontado, mas também ser confortado pela palavra de Deus em mais essa noite. Mas o texto está lá, Salmo 46, confiança em meio ao caos. O texto já foi lido e eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quando você passa por momentos de tribulação, de crise, de desespero na sua vida, para onde você vai procurar socorro, né? Ou então, talvez mudando um pouco a pergunta, nesses momentos de aperto, de dificuldade, de tribulações na vida, qual é a sua reação em meio ao caos, em meio à crise que você e que nós estamos vivendo também? Nós temos o exemplo agora do que nós estamos vivendo no nosso país com a pandemia aí do coronavírus. E você vê pelo menos, talvez até 3 tipos de reação, né? E talvez a terceira que seja a mais adequada, né? Primeiro você vê a reação diante de uma crise, a pessoa entra em completo desespero, angústia, e agora eu vou pegar o vírus, eu vou morrer, eu vou perder meu emprego, e começa a ficar nesse desespero completo, né? Há aquelas pessoas também que têm a reação de desprezar, não, isso não é nada, isso vai passar, e não toma os devidos cuidados, enfim. E há aquela terceira pessoa, a terceira reação, que considera sim o perigo, mas em meio ao caos ele não se desespera. E essa é a atitude esperada de nós cristãos, porque como nós acabamos de cantar, e nós vamos ver nos Salmos agora 46, nós temos um Deus que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Esse salmo, o salmo de número 46, é um salmo de louvor ao nosso Deus. E talvez o que nós podemos aprender com esse salmo, Salmo 46, é a atitude correta, é a atitude adequada que nós devemos ter, uma vez que nós confiamos em Deus. Essa atitude que nós devemos ter em meio às crises, às tribulações da vida. Porque o salmo já foi lido, há um contexto aqui de turbulência, em que o salmista está vivendo, um contexto de adversidade. Mas esse salmo não é um salmo de lamento, não é um salmo que o salmista, o escritor, ele fala para Deus, abrindo o seu coração e expressando aquilo que está de errado na sua própria vida, contrariado, indignado com Deus, como tem alguns salmos que falam, onde o salmista abre o seu coração dessa forma. Mas esse salmo é um salmo de louvor, é um hino de confiança ao nosso Deus. E é exatamente isso, o salmista está vivendo num momento de aperto, mas ele faz esse salmo um salmo de louvor a Deus, porque ele confia em Deus, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então esse salmo ele não fala para Deus, ele não fala a Deus, mas esse salmo ele fala de Deus. Ele exalta a soberania de Deus, a grandeza de Deus, o cuidado de Deus, mesmo em meio ao caos em que nós estamos vivendo. E é interessante nesse salmo, o salmista ele encara os perigos e declara abertamente a sua confiança em Deus como seu protetor. A gente não sabe qual é o contexto em que esse salmo está sendo escrito, o que estava se passando com o salmista no momento em que ele escreve esse hino, essa poesia de louvor a Deus. A gente não sabe em que contexto ele está vivendo. Muitos comentaristas vão apontar para 2 Crônicas, capítulo 20, aquele episódio onde Josafá está sendo ameaçado por vários exércitos que estão tentando invadir Judá e invadir Jerusalém. E ali ele, confiando em Deus, ele experimenta, ele vê um grande livramento da parte de Deus. Talvez esse seja o contexto, mas não temos certeza se é ou não. Mas fato que no próprio Salmo nós temos alguns indícios de que o salmista está passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de aperto, onde ele fala para si mesmo e ele convida as pessoas também a confiarem, colocarem a sua confiança em Deus. É como se esse salmista ele subisse numa alta montanha
e declarasse abertamente: Deus é soberano, Deus ele cuida e Deus é bom, apesar de todo o caos que nós estamos vivendo aqui nesse momento, né? Eu gostaria de parafrasear, né, uma frase de um livro novo que John Piper, aquele que eu compartilho as devocionais com os irmãos todas as manhãs. John Piper lançou um livro recentemente agora, está até disponível se você quiser baixar em e-book, até em alguns lugares está gratuito isso. Esse livro é sobre o coronavírus. Eu não lembro agora exatamente o título dele, mas tem uma frase que ele diz no livro que diz o seguinte: nossa rocha não é uma miragem. E querendo parafrasear essa ideia do John Piper e até do nosso texto aqui, eu gostaria de deixar uma frase, né, resumida esse salmo. Deus é o nosso refúgio verdadeiro e não uma simples miragem. Deus é o nosso refúgio de verdade. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele não é uma miragem que te dá uma falsa esperança, uma falsa sensação de segurança, como nós acabamos de ver essa semana mesmo, com tudo o que acontece no nosso governo, no nosso país também. O salmista ele começa lá no versículo 1, declarando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele começa dizendo que Deus é refúgio, e a palavra refúgio ele transmite a ideia de abrigo contra o perigo e o mal, onde o salmista pode encontrar descanso e encontrar paz. Deus é o nosso refúgio, o lugar onde nós encontramos paz, mas Ele também é a nossa fortaleza. E a ideia da palavra fortaleza transmite a ideia de segurança e de proteção contra ataques dos inimigos. Então, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E essas duas palavras, elas são resumidas, ou talvez encontrem o seu sinônimo na frase seguinte, quando ele diz socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso lugar de refúgio, de descanso, onde nós encontramos paz em meio ao caos, e Deus também é o lugar onde nós podemos encontrar segurança e proteção, porque Ele é nossa fortaleza. Por isso nós podemos contar com a ajuda de Deus. Ele é um socorro bem presente nas tribulações. Quando eu fiz a primeira pergunta, onde você procura refúgio, segurança nos momentos de aperto, de dificuldades, ou até para evitar esses momentos de aperto na sua vida, qual é o foco, qual é a base, o fundamento da sua segurança? Não pode ser nas coisas, não pode ser nas pessoas. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. E faz todo sentido o salmista usar essas duas palavras, refúgio e fortaleza, porque na época em que ele estava vivendo, muitas cidades, as principais cidades, as capitais dos antigos povos ali, eles eram protegidas por grandes muralhas ao redor. E essas muralhas garantiam a segurança e o descanso, a paz contra os ataques dos inimigos e até os perigos da noite também. Então, ele como se diz que Deus, ele afirma nesse salmo, né, que Deus é como essa muralha ao seu redor, dando segurança, dando descanso, onde ele pode encontrar paz em meio às tribulações. E é exatamente nesse contexto que o salmista está escrevendo. Ao que tudo indica, ele estava passando por algum momento, talvez, né, se for o contexto realmente de 2 Crônicas, capítulo 20, talvez um grande exército que estava ameaçando a cidade de Jerusalém, onde ele está vendo a sua cidade cercada pelos inimigos e as incertezas, quanto tempo vai durar isso? Será que nós seremos capazes de resistir a todo esse ataque? Ao invés de ele se queixar para Deus, ele começa a olhar para Deus, dizendo: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, apesar do exército inteiro estar ao meu redor, pronto para me atacar, eu posso confiar em Deus, porque Ele é o meu refúgio e Ele é a minha fortaleza. E com base nessa segurança, nessa confiança que o salmista tem em Deus como seu refúgio e a sua fortaleza, o salmista pode expressar no verso 2 e 3, ele diz o seguinte: por isso, ou portanto, não temeremos. Uma vez que temos Deus como nosso refúgio e fortaleza, por causa disso, nós não temeremos, nós não precisamos temer, ainda que a terra trema
e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Ou seja, não importa o que aconteça ao nosso redor, e aqui o salmista declara uma cena de um tremendo caos cósmico, onde a terra, o mar estão agitados, turbulentos. Ele diz, ainda que o mundo possa cair ao meu redor, eu não preciso temer, porque Deus está comigo. Ainda que uma pandemia nos ameace, ainda que um simples vírus invisível ameace e cause esse caos tremendo no mundo e no nosso país, eu não preciso temer, porque Deus é o meu refúgio e Deus é a minha fortaleza. Se algo acontecer à minha vida, não fugiu da bondade, da soberania e do cuidado de Deus para com a minha vida. É lógico que o salmista usa aqui o que nós chamamos de hipérbole, né? Onde ele parece que exagera nessa descrição desse possível problema, mas ele usa essa hipérbole para descrever que os perigos podem ser grandes, mas não importa o que aconteça, aqueles que confiam no Senhor estão seguros. Não importa qual o nível de dificuldades, de problema que possa ser, mas aqueles que confiam no Senhor podem encontrar segurança e refúgio, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E em razão disso, né, do salmista declarar sua confiança em Deus, ele pode experimentar paz e tranquilidade, apesar do caos ao seu redor. Olha o que ele diz ali no verso 4 até o verso 5. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Olha só que interessante o contraste que o salmista faz aqui, das águas turbulentas, dos mares agitados, a terra tendo um grande terremoto ali, com o rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Aquele que confia em Deus pode experimentar paz, porque a presença de Deus garantirá que essa cidade jamais fosse abalada. O texto diz que Deus está nela. Deus está naquela cidade, na cidade que agrada a Deus. Provavelmente o salmista está se referindo ali a Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Deus está nela. É o santo lugar onde Deus habita, onde habita o Altíssimo. Deus está nela. Por isso ela não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. A presença de Deus garantirá que aquela cidade jamais fosse abalada. Assim também, a presença de Deus, do Espírito Santo em nossa vida, garantirá que apesar do caos, das dificuldades que nós encontramos ao redor, apesar de tudo isso, nós podemos encontrar paz. É por isso que Paulo pode escrever lá em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. É uma alegria que não depende das circunstâncias, mas é uma alegria constante em Deus, porque Deus está habitando nele e não importa o que aconteça, Deus está ao seu lado, protegendo e dando descanso e dando paz. É uma paz que o próprio Paulo vai dizer lá em Filipenses, uma paz incompreensível, né? Uma paz que o mundo não pode explicar, né? E tudo isso está garantido pela presença de Deus. Deus está nela. E o salmista continua, o verso ali está errado, não é o 4 e o 5, mas é o 6 e o 7. Diz assim, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. É interessante que parece que o salmista muda de um caos cósmico, onde a terra e o mar está tremendo, agora para um caos político. Nações se agitam, reinos se abalam, é o contexto que talvez o salmista também esteja vivendo, não só um caos natural, da natureza, mas um caos político também. Não importa o tipo de dificuldade que você está encontrando, ainda assim nós podemos confiar em Deus,
porque Deus está presente e Deus nos protege. Como o próprio Salmo diz ali, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ou seja, os governantes, as nações podem fazer barulho, pode fazer panelaço que for contra Deus, mas são completamente ineficazes nos seus planos, nas suas maquinações contra os planos de Deus. Porque o próprio texto diz ali que Deus apenas ergue a sua voz e a terra inteira se derrete. As nações podem se agitar, mas Deus ergue o tom da sua voz e a terra inteira ela se desmancha, a terra inteira se derrete diante do poder do nosso Deus. E não só isso, mas também reinos se abalam, reinos podem cair, e talvez esse é o contexto também ali do salmista. Os assírios já estavam conquistando várias outras cidades, vários outros reinos já tinham caído diante dos assírios. Uma grande potência da época, os assírios, os babilônios, eles invadiam e acabavam com os reinos. Nações se agitam, reinos se abalam, mas Deus ergue a sua voz e essas nações elas se desmancham. Era exatamente, talvez, o contexto também que o salmista poderia estar enfrentando e o que o povo de Israel experimentou. Quando a Síria invadiu o reino do norte, ele não permitiu que o reino do sul, a cidade de Jerusalém, fosse invadida pelos assírios, apesar do tamanho de força militar que os assírios tinham à sua disposição. Deus estava garantindo a segurança. Ele diz, não é o momento agora. Vai chegar o momento por causa do pecado do meu povo, mas agora não é o momento. Enquanto eu disser que não, aí eu estarei guardando, protegendo essa cidade. E os ataques, medo, tristeza, o caos, não conseguem tirar a confiança do salmista. E em lugar disso, ao invés de medo, tristeza, ataques de pânico, o salmista ele passa a encorajar os seus leitores por meio da lembrança de quem Deus é e das obras que Deus fez no passado. E ele faz um convite aos seus leitores quando ele diz, venham e vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até aos confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. O salmista convida, venham e vejam as obras de Deus, vejam o que Ele já fez na terra, os seus feitos estarrecedores. A melhor maneira de nós mantermos a nossa confiança em Deus, em meio ao caos, é por meio da lembrança, a lembrar daquilo que Deus já fez na história do seu povo, lembrar daquilo que Deus já fez quando você abre as Escrituras e você começa a ver todas as obras grandiosas que Deus já fez e talvez até lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida pessoalmente. Lembre da atuação de Deus, lembre daquilo que Deus já fez na sua vida para você poder, no passado, para você poder enfrentar com confiança os problemas e as dificuldades no presente. Porque como nós sabemos, nós até já vimos numa das devocionais aí, que está gravada no YouTube, nós cremos num Deus que é imutável. E Deus que nós cremos é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus eternamente. O Deus que agiu no passado vai agir no presente e vai agir no futuro. Deus é soberano no passado e Deus é soberano no presente e também será soberano, continuará sendo soberano no futuro. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. O salmista está relembrando, olha o que Deus já fez na nossa história, olha o que Deus já fez por nós. Ele com certeza vai agir da mesma forma agora no presente. E o salmista também não só convida os seus leitores, o povo ali, a ver, se lembrar das obras de Deus, mas no versículo 10 ele nos convida, ou melhor, ele dá uma forte sugestão ali, quase que uma ordem, um imperativo, para a gente aquietar o nosso coração. Ele diz o seguinte, parem de lutar, ou como algumas outras versões traduzem, aquietem-se e saibam que eu sou Deus.
Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E esse imperativo, essa ordem, parem de lutar, aquietem-se, fiquem quietos, literalmente. Esse imperativo deve nos confrontar ainda hoje. Em meio aos problemas que você passa, somos facilmente tentados a querer procurar soluções por nossa própria sabedoria, pelos nossos próprios esforços. Tentamos tagarelar e espernear com Deus, tentando das nossas próprias maneiras. Mas o verso 10 diz, aquietem-se. O verso 10 nos ordena, fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. O salmista nos convida a aquietar o nosso coração e ver a atuação de Deus. Às vezes há momentos na nossa vida em que a melhor maneira de a gente poder confiar em Deus e sair da solução é parar de atrapalhar os planos de Deus. Se isso fosse possível, né? Mas é parar de atrapalhar. É você ficar quieto e deixa Deus agir. Como eu já disse no começo, 2 Crônicas 20 talvez seja o contexto do Salmo 46. Mas independentemente se é o contexto ou não, que o Salmo 46 foi escrito, 2 Crônicas, capítulo 20, nos dá um bom exemplo do que seria você se aquietar e saber que Deus é Deus. Ele diz lá, eu vou ler apenas alguns versos, mas o contexto é quando Josafá, o rei de Judá, ele recebe notícias de que vários exércitos, os moabitas, enfim, outros povos estão vindo para atacar Judá. E era um exército enorme, um exército que, olhando humanamente falando, era impossível a Josafá com seu exército resistir a esse ataque e até mesmo vencer essa batalha. Então, Josafá ele vai ao templo e ora diante de Deus, e ele recebe uma resposta de Deus. E Deus diz assim por meio de um profeta, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha é de Deus. Vocês não precisam lutar nessa batalha. E ele continua, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dá. Não tenham medo e nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. É interessante que o salmista, lá em 2 Crônicas, ele diz, saiam para lutar, mas vocês não vão precisar lutar. Se preparem, tomem as suas posições, vão prontos para a batalha, mas vocês não vão precisar lutar essa luta, essa batalha é minha. Não desanimem, não fiquem com medo, saiam para enfrentar, mas o Senhor estará com vocês. E é exatamente isso que acontece. Quando o Josafá ele vai à batalha já louvando ao Senhor, por isso que talvez esse Salmo 46 é uma boa opção de seu contexto, dele ter sido escrito. Ele sai para a batalha, e ele sai para a batalha, mas louvando a Deus. Antes mesmo deles vencerem a batalha, ele já vai louvando ao Senhor e dizendo, expressando a sua confiança em Deus. E quando eles chegam diante ali do exército, o exército já tinha sido totalmente derrotado, já tinha sido totalmente, tinham ido embora, já fugidos, né, por algo que Deus havia feito ali, que causou esse tremendo medo. Eles saíram para a batalha, mas eles não precisaram lutar. Isso significa você se aquietar e saber que o Senhor é Deus. Pare de atrapalhar. Mas isso não significa que você não precisa fazer nada, que você vai cruzar os seus braços e simplesmente assistir a atuação de Deus. Você pode ir, você se prepara, você está à disposição, você pode planejar, mas fiquem quietinhos e vejam o livramento de Deus. Aí o salmista termina dizendo no verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ele praticamente termina o salmo da mesma forma que ele começou. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele termina louvando essa confiança que ele pode ter
no Deus que é o forte refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é a nossa torre segura. Deus é refúgio verdadeiro e não uma simples miragem. Ele não é uma falsa expectativa, uma falsa esperança de refúgio, de lugar de descanso. Em Deus você pode encontrar segurança e refúgio e descanso de verdade. Diante disso, eu queria deixar apenas 2 aplicações para concluir a nossa reflexão dessa noite. Em primeiro lugar, quem confia no Senhor pode encontrar paz em meio ao caos. Quem confia no Senhor pode se alegrar sempre. Isso porque Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se você confia em Deus, você pode encontrar paz em meio ao caos, porque Deus é um socorro bem presente durante as tribulações. Eu sei que às vezes eu sou tentado, eu queria até compartilhar um acontecimento aqui com os irmãos. Eu como pai, várias vezes os meus filhos acordam durante a noite com medo, porque teve, como diz a Esther, um sonho ruim, né? E essa noite foi uma delas, inclusive, também. E eu como pai, é muito fácil eu falar para o meu filho, para poder acalmar, e talvez ele vai se acalmar naquele momento, sim. Eu dar uma falsa expectativa. Eu apresentar para o meu filho uma miragem, ao invés de eu apontar para o meu filho a fortaleza e o refúgio que ele pode encontrar em Deus. É muito fácil eu chegar para o meu filho, para a minha filha, para a Estarzinha, e falar o seguinte: filha, não se preocupe. Foi só um sonho, o papai está aqui e o papai sempre estará aqui. É muito fácil falar isso, tentar confortar minha filha dessa forma. O papai sempre estará com você, você não precisa ter medo. Talvez essa seja a minha intenção, de sempre estar com a minha filha. Mas quem pode garantir que eu vou sempre estar com os meus filhos? Eu posso ter o controle do que vai acontecer na minha vida amanhã? Será que a minha filha sempre vai poder contar comigo? E se eu não estiver amanhã? Ao invés de eu apontar uma miragem para minha filha, uma falsa esperança, eu posso apresentar para ela, ensinar minha filha desde cedo, de que ela pode contar sempre com a ajuda do Senhor, porque Deus é socorro bem presente nas tribulações. Eu posso dizer para minha filha, não se preocupe, foi apenas um sonho. Deus está no controle de tudo. Confie em Deus. Vamos orar para Deus agora te ajudar a tirar esse medo do seu coração. E aí a gente pode orar com ela e ensinar a nossa filha desde cedo. Um pesadelo, talvez para nós aqui é uma coisa bem simples, enfim, mas ela está vivendo um medo real na vida dela. E eu preciso, como pai, ensinar para ela que ela precisa encontrar refúgio e segurança dos seus medos. Agora é só um sonho ruim, mas os medos, à medida que as pessoas vão crescendo e vão tendo conhecimento do mundo real que nós estamos vivendo, esses medos vão ser maiores. E eu posso ensinar minha filha desde cedo: minha filha, confie em Deus. Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Sempre que o papai estiver aqui, Ele vai te ajudar. Mas eu não posso ensinar minha filha de que eu vou sempre estar com ela, porque eu não posso garantir isso. Eu não sou eterno, eu não sou todo-poderoso, mas Deus é. Eu preciso ensinar minha filha a fazer isso. E nós precisamos fazer isso também. Nos momentos de aperto, de dificuldade, no momento em que nós estamos temerosos, estamos aí diante de uma pandemia. E agora, o que faremos? Botar nossa confiança nos governantes, numa cura, num remédio? Talvez. Vamos fazer isso, podemos fazer alguma coisa. Mas tem coisas que saem do nosso controle. Tem coisas que só Deus pode garantir a segurança de verdade. E com base nisso também, a segunda aplicação dessa noite é: aquiete-se o seu coração e deixe Deus agir. Há momentos em que na nossa vida, a nossa confiança, a nossa fé em Deus, ela é mais testada e mais desafiada
quando nós devemos nos calar e deixar de fazer alguma coisa. Entregar literalmente, de fato, realmente nas mãos de Deus. Como eu já disse, não é você ficar inativo, não é você cruzar os braços. Assim como Josafá deveria ir à batalha e tomar a posição, nós também devemos fazer alguma coisa, mas apenas aquilo que está ao nosso alcance. Quando, a grande pergunta é, quando então eu sei que é o momento de eu me aquietar e saber que Deus é Deus? Primeira consideração, essa pergunta, primeira resposta a essa pergunta é, devemos, independentemente se está ao seu alcance ou não, você deve sempre confiar no Senhor. Você sempre deve saber que Deus está no controle de todas as coisas, até quando a sua solução é a que dá certo. Saiba que Deus está no controle. Deus te usou, Deus te deu sabedoria e nada fugiu do controle de Deus. Mas, quando a solução do seu problema ou do medo que você está enfrentando está além da sua capacidade de controlar ou da sua capacidade de solução, significa claramente de que esse é um sinal vermelho. Aquiete-se, pare e veja que eu sou Deus. Estamos aí diante do exemplo da pandemia do coronavírus. Você pode fazer alguma coisa? Você pode sim tomar algumas medidas, os cuidados básicos que nós devemos tomar, sim. Você pode fazer isso. Mas tem coisas que estão além da sua capacidade de controlar a situação. Está além disso. Então é momento de, ao invés de você se desesperar com medo, é momento de você se aquietar e saber que Deus é Deus. Aquiete seu coração e veja o agir de Deus, controlando, dando fim a toda essa pandemia. Isso não é uma garantia de que tudo isso vai acabar também. Deus tem os seus planos eternos. Não estou fazendo uma profecia de que isso vai acabar em breve, enfim. Eu não tenho controle do futuro. Eu não sei o que Deus tem para nós no futuro. Mas uma coisa eu sei, que Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Não importa quanto tempo isso dure. Não importa se eu ou alguns dos meus irmãos próximos vão padecer e vão sofrer com isso. Mas eu posso confiar em Deus, porque Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Como o próprio Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A presença de Deus nos dá segurança. E nós podemos contar também com a presença de Deus hoje. Lá em João, capítulo 14, no versículo 23, Jesus diz a seus discípulos, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Uma vez que você creu no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você pode contar com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo na sua vida. E essa presença garantirá que você está seguro, você está no lugar certo, onde você pode descansar na presença de Deus e aquietar o seu coração. Então não importa o medo que você está passando, se essa pandemia, se você está com medo da sua saúde, com medo do seu trabalho, ou seja, outro problema fora isso também, confie no Senhor. Espere em Deus, aquiete-se e saiba que Deus é Deus.